Mas olha só, tu falou que desde pequenininho o trabalho faz parte. Então, meio que tu respondeu a primeira pergunta que eu ia fazer sobre a tua pregação no retiro. Porque diz assim, ó, tu pregou sobre trabalho e tal, né? De uma forma muito rica, né? Inclusive. Como que nasceu essa mensagem? Quando que nasceu essa percepção de trabalho? Eu acho que meio que tu respondeu Sim. contando a tua história, né? Nasce daí. Eu acho que... Eu não sei, Deus, ele faz todas as coisas por meio do Espírito Santo, né? E até uma musiquinha que eu cantei lá no retiro, né? Deus não quer preguiçoso em sua obra, né? Deus não quer preguiçoso em sua obra. Então, todo mundo deve entender. Se eu não me engano, os puritanos falavam muito disso sobre trabalhar, né? Então a gente precisa trabalhar, isso é um... E como o apóstolo Paulo fala, quem não trabalha não come. Então sempre eu não sei, tipo assim, quando entrou na minha vida isso, porque eu acho que foi gerado por Deus por meio do Espírito Santo. Eu não tenho como dizer, mas dentro da família, né, a esfera da sociedade é muito importante. Dentro da família, minha mãe me ensinou sempre, meu pai me ensinou sempre a trabalhar, a buscar estudo também. Minha mãe sempre falava, né? Estuda pra ser alguém na vida. Essas questões assim. Mas é isso. E toda a questão também da minha avó. Comecei a trabalhar daí primeiro. Nossa, eu fazia muita coisa pra ganhar dinheiro. Uma vez eu lembro que eu e meu irmão, a gente juntava o Caleb, né? A gente juntava sabe os anelzinhos que tem na latinha? E daí tinha uns que era promocional, né? Aí uma vez a gente botou num isopor, assim, a gente vendia. As cabeças, né? A gente vendia aquelas coisas lá, ia batendo nas portas do prédio pra vender. E eu não sei de onde veio isso. É da família. E daí comecei a trabalhar com 18, 19 anos por aí. Trabalhei na Secretaria de Obras, tá lá no meu currículo, quem quiser me pede depois. Trabalhei na Secretaria de Obras e lá eu aprendi muito. Nossa, era um baita ambiente pra gente falar de Jesus. Até hoje eu falo com o meu chefe, e eu falo... Ele falou esses dias até, Dé, eu tô trabalhando... Vou mandar esse podcast pra ele. Dé, eu tô trabalhando com um cara igualzinho a ti. E ele é da igreja também, não sei o que. E ver como fica, né? E ele é da igreja também. E eu acho que é uma coisa de Deus. Porque... E daí eu falei pra ele, chefe, eu acho que Jesus tá te querendo, tá te perseguindo. Mas é isso. É assim que eu fui inserido no trabalho. Legal, olha só, como é importante isso, né? Essa conexão, de saber que tu tá conectado num lugar, trabalhando, teu trabalho, teu serviço secular, teu ganha-pão, mas também saber que você ali pode ser um instrumento de Deus para aquele lugar, deve ser, na verdade, né? Um instrumento de Deus para aquele lugar. O que você acha, assim, na mentalidade jovem hoje, assim... Qual a dificuldade, muitas vezes, do jovem cristão em entender essa conexão aí da espiritualidade? Na verdade, essa conexão de entendimento, de saber que ele é cristão em todo o tempo. Sim. Que não há uma divisão de, eu sou crente apenas aqui na mesa do podcast, eu sou crente apenas ministrando, no grupo de jovens, eu sou crente apenas quando eu estou com crente. Sim. Mas... O que tu acha aí nessa mentalidade mais jovem de hoje, você sendo jovem, qual a dificuldade assim do jovem hoje entender, ter esse entendimento assim? Você acha que isso vem da onde esse entendimento? Talvez vem da família, porque você cresceu na família, enfim, família cristã que te ensinou isso. Mas fora esse aspecto assim, queria que você falasse um pouquinho o que você acha nessa mentalidade jovem assim, o que faz o jovem ter essa dificuldade de entender. Sim. Que ele é cristão em todo o tempo. Conectar a espiritualidade com o trabalho e com a necessidade do estudo. Sim. Eu acho que... Eu não sei se eu vou acertar na palavra, tá?
mas eu acho que é sectarizar muito a vida. Tipo assim, colocar a vida em... Isso aí, em setores. Setorizar a vida. A minha vida é dividida por setores, então... e até a linguagem muda, né? Na verdade, a vida... Eu elaborei essa frase uns dias atrás, tá? Quando eu fui fazer uma entrevista de trabalho. Que a vida, ela não é difícil, a vida, ela não é cruel. Porque a gente tem essa mania de dizer, né? Ah, a vida é cruel, a vida é difícil, a vida é... Ai, meu Deus, é injusta, meu Deus. Mas, na real, não é que a vida... E eu falei isso esses dias na sala de aula, meus colegas ficaram assim... Que tava eu numa aula de investigação. Eu falei assim... Na verdade, não é que a vida é tudo isso. A vida, na verdade, ela te pede postura. Então, tipo assim, eu não vou entrar pra uma entrevista de emprego como eu entraria numa piscina. Claro que foi um exemplo muito... Então, a vida, ela vai te pedir postura. E a gente precisa, tipo assim, entender a postura que o ambiente me pede. Eu acho que isso vem... Isso é psicológico, histórico, uma questão de tipo a gente quer sectarizar a vida, setorizar. Eu não consigo ver, eu só coloco Deus dentro de uma caixinha, tipo assim, Deus ele não consegue a gente não entende tipo assim a onipresença de Deus, tipo Deus tá em todo lugar, tipo, e daí por isso que a gente não compreende que tipo no meu trabalho Deus tá comigo. É porque a gente não entende a função do Espírito Santo, por exemplo. Aquilo que a gente carrega, né? Aquilo que a gente carrega, que carregamos dentro de nós, enfim, a presença do Espírito Santo. Eu acho que isso é muito, muito relevante e profundo, realmente, porque quando jovem, não só jovem, né? Quando qualquer pessoa não entende o que ela carrega, né? Esse encargo, essa responsabilidade, né? Então ela... não consegue, assim, administrar o seu tempo, administrar as oportunidades dadas por Deus para os ambientes onde ela percorre, onde ela está vivendo, né? Então, bem profundo isso. Uma vida aleatória. Isso, tipo, dentro da educação a gente fala muito isso, tá? Que a educação, ela tem que ter sentido. Uma vez eu fui dar uma aula para um terceiro ano de ensino médio. Aí eu falei assim, tipo, por que que o jovem acaba sendo... Por que acontece as evasão dentro da escola, né? O jovem sai da escola. Porque a educação não tem sentido às vezes para aquele jovem. Tipo assim, por que que eu vou estudar? Por que que eu vou ficar... Não me lembro quantos anos são, 12? 12 anos dentro de uma escola. Tipo assim... Por quê? Então tem que ter significado. Tipo, a gente... E daí eu tenho uma amiga que ela fala que o que ela mais gosta de estudar dentro da Bíblia é os atributos de Deus. E daí a gente precisa conhecer, porque por que que o povo perece? Falta de conhecimento. E não é tipo conhecimento da letra, assim, conhecimento teórico. É conhecimento daquele que a gente serve. E isso eu falo em todas as coisas que eu vou fazer na minha vida. Tipo, falta conhecer com quem a gente tá se relacionando. Tipo assim, eu não tô me relacionando com um herói, eu tô me relacionando com um amado. Tipo assim, com cheiroso. Tipo, e daí um dos atributos de Deus é o quê? Onipresença. Ele tá em todos os lugares. Eu falei certo, é atributos? Então, Deus tá em todo lugar? Tipo, fala aí, gente. Não, o que eu ia falar é, tipo assim, esse negócio, né, de trabalhar com Deus, né? Aí, às vezes, a gente não, mas o pessoal acho que pensa que, tipo assim, trabalhar com Deus ou trabalhar em espírito é chegar batendo na porta no trabalho, tipo, ei, xalabacana, tá fazendo um negócio muito louco. Hoje... mas pensa que, tipo, vai chegar rasgando em fogo, vou lá falar que todo mundo, se não se arrepender, vai pro inferno e coisa errada. Mas não, trabalhar em espírito é, tipo assim, tu dá o teu melhor no dia que tu tá, né, no teu lugar. E, por exemplo, viu um cara meio triste, tu vê que o cara tá meio pra baixo, pergunta pra ele, mas tipo, de verdade, mano, como é que tu tá? A pessoa vai falar, tô bem. Não, mas pergunta, não, mas tipo, de verdade, mano, como tu tá? Parece triste hoje. Uma coisa assim que, tipo assim, vai demonstrar o amor que tem no teu coração por causa de Deus, porque Deus é um Deus amoroso. E então, a pessoa vai ver essa fonte e vai pensar, não, mas tem algo diferente nessa pessoa. Eu lembro que até quando eu tava no ensino médio, né?
2 anos atrás, mais ou menos, uns 3 anos atrás, na verdade. Eu lembro que teve aquela época que eu ficava pregando na escola, né? Era legal e tudo. A célula no recreio, tipo, era muito legal, tipo, até hoje eu, né, fico muito feliz, eu vou ter orgulho de falar isso pros meus filhos, sei lá. Só que, tipo assim, era legal, só que naquela época eu não era muito exemplo. Tipo, eu colava na prova. Bah, Vitinho, que Colava não cola na não prova. sai da escola. Pois é, tipo, não, sabia assim. Eu não vou falar aqui. Quem me ajudou na escola. Mas mudou, gente. É. O importante é que mudou. As É, coisas velhas já passaram. E não só isso, mas muitas vezes, eu lembro até hoje, vou até contar aqui, uma vez eu e o João, a gente Bah, o João também. vou entregar a gente. A gente, tipo... Não basta confessar os próprios pecados, tem que expor o amigo. Não, a gente acha engraçado, inclusive. Mas no segundo ano de ensino médio, a gente tava conversando lá. Tava toda aula não, a turma inteira tava conversando. Mas a professora só ficou em mim e no João. Por que vocês estão conversando ali? Querem sair da sala? A gente se olhou assim, a gente saiu da sala. Tipo assim, não é uma coisa exemplar de alguém que pregava no recreio, por exemplo. Então, tipo assim, é muito legal, como eu digo. Só que no outro ano, no terceiro ano, eu já não tava pregando tanto, mas tava tentando mais ser do que falar, né, por exemplo. E também, um pouco antes disso, que era onde eu queria entrar, só que acabei me desviando um pouquinho. Eu lembro que eu tava na escola e tava falando pra Deus assim, Deus, na real, eu não sei nem porque eu tô aqui, eu ficava pensando, né? Poderia, sei lá, tá lendo a Bíblia, fazendo qualquer outra coisa. Aí tem que estar aqui estudando uma coisa que eu nem sei se eu vou usar pra minha vida, né? Eu lembro que era aula de matemática, eu gosto de matemática até, mas tipo, por que eu vou usar essa fórmula estranha de letra e número? Tipo, eu não quero nem ser químico, sei lá o quê. Então eu ficava pensando, por que eu tenho que estar aqui, cara? Não sei o quê. Tipo, não vejo a hora, né, de sair daqui, poder pregar e tal, não sei, fazer alguma coisa pro senhor. Mas daí eu lembro que na hora, assim, o Espírito Santo falou, tá, mas e aí que tu tá? Não são pessoas que podem ter Jesus, não podem ter Cristo. Isso. E lembro que uns 2 dias depois eu fui ver um vídeo do Zé Subirá, que eu lembro que até depois quiserem ver, primeiro vejam um podcast, né? Mas depois quiserem ver, é muito legal. Queimando todo dia, do Zé Subirá. E ele falou praticamente assim, a mesma coisa assim, que aconteceu com ele. Eu pensei, é isso, cara. Onde eu tô já é um campo missionário, né? Aquilo que a gente tava até conversando um pouco antes do podcast dos Campos Brancos. Sim. Então é isso. Trabalhar em espírito não é entrar dando rajada e tal. Trabalhar em espírito é fazer com Deus. Pegando antes que ele exponha mais pessoas. Mas assim, agora o Vitor me fez pensar um pouquinho que a gente falou até no último podcast a respeito das coisas ordinárias, né? O trabalho, o estudo, ele acaba sendo, quando a gente compreende o propósito da nossa existência em Cristo, o fazer do ordinário, né? Porque assim, às vezes a gente fica tão focado no extraordinário, tipo assim, na mente dele ali, tô fazendo isso aqui, que é o ordinário, estudando matemática, e tipo assim, eu podia estar lá, sei lá, fazendo um culto na praça, juntando muitas pessoas, coisas extraordinárias. Não que a gente não possa e não deva, a gente deve sim buscar essas coisas também extraordinárias, né, que saem do ordinário da vida, mas não passando pelo ordinário, né, pelas coisas ordinárias, aleatoriamente, como se fosse só passar o tempo, e não é uma perda de tempo, né? Sim. Tu tá ali, tu deve estar ali, mas vai. A gente tem, o Vitinho falou exatamente o problema dentro da escola que a gente tem hoje em dia, né? O problema, gente, não é, vou falar um segredo dos professores, a gente sabe quando vocês estão colando, a gente sabe quando tá... Mas o problema é a falta de significado, e isso dentro da igreja, dentro de todos os lugares. Tipo assim, a gente passa batido por coisas por não... Eu tava falando meu mestrado em memória, né? Que eu tô fazendo mestrado. Então, a nossa memória, ela acaba sendo seletiva a partir daquilo que eu vejo, né? Tipo assim, se eu não conheço um silo... não vem a imagem na minha cabeça. Então eu não entendo o que é um silo, por exemplo. Então eu vou passar por um silo despercebido. Mas quando a gente entender que o trabalho, ele é tipo assim... Eu não sei se a gente pode entrar já nisso, mas até Jesus trabalhou, entendeu? Jesus fala, o meu pai trabalha e eu me esqueci de falar isso no retiro. O pai trabalha e eu também trabalho. Meu pai tá trabalhando até agora.
E é necessário trabalhar Im- enquanto é dia. Imagina tá trabalhando mais de 2.000 anos. Tipo,